Coronel Vivida. Então, cara. É. Olha só, rapaz. Pode ser for ambiental, tá? Então ela nasceu lá e ela trabalhava aqui de A prostituta? trajetória dela é assim, depois que ela foi estuprada pelo padrasto e negligenciada pela mãe, ela foi na casa de uma tia, Que idade era isso? 15 anos. 15 anos. Ela foi na casa de uma tia, pediu pra mãe, a mãe mandou ela pra casa da avó. Olha, vai pra casa da avó porque pra eu viver meu romance em paz. Mandou pra casa da avó. Em vez dela ir pra casa da avó, ela foi na casa da madrinha, pediu R$ 50, dizendo que era a mãe que precisava de R$ 50, fez uma mochila e começou a vagar pelas estradas do sul por 35 dias. Caramba. Para ela sobreviver, que os R$ 50 acabaram rapidamente, ela começou a se prostituir. Eu vou dizer supostamente, porque apesar de eu ter construído uma narrativa bem completa sobre esse pedaço da vida dela em que ela se prostituiu aos 15 anos, é o único trecho do livro em que ela contestou. Ah, é? A Elise contestou, ela leu o livro, disse que gostou, mas esse trecho que ela se prostituiu aos 15 anos, ela contesta. Eu já digo no livro que ela contesta, mas eu mantive a narrativa porque ela foi confirmada por muitas pessoas. Tá. Aí ela se prostituía com caminhoneiros durante esse tempo aí, só que ela foi resgatada por uma operação da Polícia Rodoviária Federal de combate à prostituição infantil e juvenil nas estradas, porque era no caminho ali do Porto de Paranaguá e era um reduto de prostituição, porque era muito caminhoneiro, Sim. enfim. Aí ela é levada para o conselho tutelar, eu entrevistei o conselheiro tutelar que resgatou ela, eles levam ela de volta para Chopinzinho, ela estava a mais de 300 quilômetros de casa. Aí ela é levada para Chopinzinho de volta, entregue para a mãe manda para a avó, e aí então ela, dos 15 aos 18, ela resolve estudar, já com a ideia de se livrar da família, de sair de Chopinzinho para sempre, e vai para Curitiba. Em Curitiba, ela conhece uma cafetina, ela se forma em técnica em enfermagem. No hospital onde ela trabalhava, que é um hospital super conhecido, um hospital privado, ela conheceu uma enfermeira que se prostituía. E ela tinha uma vida assim muito boa graças à prostituição conciliada lá com o trabalho de técnica em enfermagem. Então é ali que ela entra nesse ramo definitivo da prostituição. Ali ela se profissionaliza. Aí ela se envolve com um traficante ali em Curitiba. O traficante é, é, tipo, ela começa a correr riscos, porque um policial que era cliente dela também fala que ele era de uma facção rival que estava atrás dele, não sei o quê. Aí ela foge para São Paulo. Ela Caramba. faz uma festinha na casa dela, enche a casa de traficante e a polícia bate lá. Resumindo, é isso, dando um Tá. spoiler aí. Aí ela vai para São Paulo, fugindo desse perigo. Em São Paulo, ela engata a prostituição e conhece o No- marido, o Marcos. ela tá num site de Ela, acompanhante, ela não é? fazia, ela fazia o site do M-Class, ela fazia uma boate e ela. M-Class que o Mandíbula já usou bastante aí. Eu não, nunca usei. Você deu uma gaguejada. Não, eu nunca usei porque é pago. Ah, tá. Entendi. Entendi já onde você já tá. Então ela tá nesse M-Class. Ela tava no M-Class, ela Ela, conhece o Marcos no ela já tá com M-Class. uma graninha já, ela tem uma condição melhor? Sim, a Elise, ela é muito triste. Ela tem engrenado na prostituição. Ela tem enveredado pela prostituição. Porque ela tem a Elise, ela é muito inteligente. Ah, Olha é? só, só te elencar aqui o que a Elise é. Ela fez um curso técnico de contabilidade lá em Chopinzinho. Em Curitiba, ela se formou em técnica em enfermagem e trabalhou nos melhores hospitais de Curitiba. Fora isso, ela fazia um trabalho de dolagem da morte, que só pacientes muito ricos, familiares de pacientes muito ricos, contratam, porque você está cuidando do paciente nos momentos finais da vida. Ah, Ele tá. já está no paliativo, pós-paliativo, só mesmo esperando a Sei. morte chegar. E ela era contratada para dar conforto, qualidade de morte. Entendi. Então, é um trabalho muito bem remunerado. Entendi. Aí depois ela fez um curso de sommelier, quase ela se tornou uma enóloga.
Aí depois ela se formou em bacharel em Direito, só não tirou a OAB porque engravidou, já não queria Caramba. exercer. Ou seja, ela tinha muito. E depois ela fez um curso de leiloeira, reconhecido pela Juscepa. Juscepa não, aqui é Juscesp, né? Reconhecida pela Junta Comercial. E, assim, ela tinha um leque de opções profissionais. Mas ela ganhou grana mesmo na prostituição. Caramba. E aí foi É. ficando, né? Foi ficando. Aí, voltando que eu estava contando dos abusos que ela sofreu do Marcos. Quando ela se casou com o Marcos, Não, mas eu queria entender como que o Marcos conhece ela. no M-Class, Mas sai várias vezes, ou já na sai primeira vez várias se vezes. apaixona? Não, sai várias vezes. O Marcos, a gente tem que agora falar um pouquinho do Marcos Tá. Pra chegar até para você entender como foi a encontrar a junção história. dessas duas almas. Tá. O Marcos Matsunaga, ele era um homem extremamente violento e ele tinha dois transtornos. Um é o transtorno compulsivo sexual, que popularmente a pessoa chama de ninfomaníaco, Ah, né? tá. Mas o ninfomaníaco eu descobri até na pesquisa do livro que ele só se aplicava às mulheres, que eram as ninfas, porque as ninfas na mitologia grega satisfaziam os sátiros. Então os homens viciados em sexo eram os sátiros e as Ah, tá. mulheres eram ninfas. Mas aí se popularizou o ninfomaníaco para todo mundo. Mas a psiquiatria, ela rebatizou o transtorno de compulsão sexual para os dois sexos. Além de, o que é a compulsão sexual, esse transtorno? É aquela pessoa que ela quer fazer sexo várias vezes ao dia, com pessoas diferentes e, de preferência, com pessoas desconhecidas. Ainda assim, É uma indireta pra mim, isso que você tá falando, ou não? Não é? Pra Ah, você? Acho que não. Acho que não. todo homem sonha com isso, né? Na Ah. teoria. É, Não, é que não pode, né? Mas quem sabe? sei, não foi uma indireta não, mas Não, se a tá. carapuça serviu. É. Mas aí Então você é isso, vê, mas você vê onde a pessoa termina, Então, né? mas é uma compulsão que você fala que a pessoa é tipo um vício, ela não É um vício, é um vício, ela é um tem vício. que transar. Ela tá trabalhando, Ah, ela já entendi. tá, Atrapalha todo o resto. ela trabalha todo o resto. E fora isso, ela se masturba várias vezes ao dia. Ainda tem isso. Fora isso, o Marcos tinha um transtorno, uma síndrome que chama timidez do amor. Inclusive, essa síndrome ela é estudada pelo Departamento de Psicologia da USP. A timidez do amor é o seguinte: é uma timidez excessiva Tá. que ela brota mesmo no momento do approach. Na hora que tu tá ali, que tu tá na boate, tu olhou pra aquela garota, A tu tá garota olhou afim pra dela, você, aí tu trava. Aí não você trava, você não consegue. consegue, a mão sua, você treme todo, aí breca. Entendi. Breca. Você não consegue, você não sabe o que dizer, você não sabe como iniciar a paquera. Você tem um medo muito grande de ser rejeitado, então trava. Caramba. Então você soma essa timidez do amor ao transtorno compulsivo Nossa. sexual, a pessoa é São uma coisas. bomba. É uma bomba, né? Uma coisa impede a outra, né? Sim, aí por isso que ele recorre à prostituição. O Marcos era milionário, então ele resolve ele resolve os dois problemas dele. É. Um, que ele tem mulher na hora que ele quer, que se você pagar uma prostituta, ela vem na hora que você quiser, no Exatamente. dia que você quiser, e mais de uma, já que tem pessoas desconhecidas, quantas vezes você quiser, e pessoas diferentes. Então ele resolveu o problema da compulsão sexual. E também do approach, né? Porque prostituta não precisa Trocar ideia, né? ser conquistada, não precisa você gastar a tua saliva seduzindo prostituta. Então ele é um cara que já usava esse serviço há bastante tempo. Sim. Fora isso, ele era uma pessoa extremamente desequilibrada. Eu vou só te contar o exemplo, uma passagem que tem aqui no livro. Ele vem de família rica ou ele constrói a fortuna Não, dele? ele vem de família rica. A mãe dele, a mãe, os pais eram, o pai era industrial, a mãe dele era proprietária metade da IOC, 38% da IOC, que é uma grande. O Marcos, eu entrevistei muitas prostitutas que atendiam o Marcos. Elas contam que ele tinha como fetiche, ele ficava catando mulheres em classificados. Aí ele olhava assim, fulana de tal, não sei quantos metros, branquinha, bumbum de ouro. Aí embaixo, não faço anal. Aí era essa que ele queria. Porque ele tinha um fetiche em convencer a mulher a fazer sexo anal. Pagando... O cara era rico, o céu era o limite. Então o que ele fazia? Ele marcava com essas garotas,
essas garotas iam até lá e ele dizia, começava a convencer as mulheres a fazer anal. Umas, ele ia dobrando a oferta, o teu programa é quanto? Triplicando. 800, olha, paga o dobro. Ela fala, olha, eu não faço, pago o triplo, não, pago o quíntuplo, aí já podemos conversar. Só que tinha umas que não. Mesmo com muito Não, dinheiro. nem com todo o dinheiro do mundo. Olha, eu não faço, você leu que eu não faço. É. Eu não vou fazer, inclusive eu queria que você saísse de casa, tá me incomodando. Aí ele metia a mão no bolso, pegava uma arma, apontava pra cabeça da mulher. Você faz Caramba. anal? Mulher com a arma apontada na cabeça. Claro que eu faço, né? Fazer o quê com... Mano. Então era esse o nível de violência que o Marcos tratava as prostitutas. Era com esse nível de violência. Quando ele se casou com a Elise, co- é, no início era uma maravilha. Eles se apaixonaram mesmo, Ah, assim. é? Eles tinham muita coisa em comum. Eles gostavam de caçar, eles gostavam de armas, eles gostavam de vinho, eles gostavam de esportes radicais. Então tinha muita coisa em comum. Só que aí o Marcos, com esse transtorno, ele faz com que a pessoa perca o interesse muito rapidamente. Então ele continuava se relacionando com outras prostitutas, ao mesmo tempo que era casada com Elise. E ela Assim sabe como... disso? Hã? E ela descobre isso? Ela diz que não, apesar de que, quando o Marcos começou a sair com a Elise, ele era casado com uma outra mulher. Então, a Elise Ah, ficou amante dele durante 2 anos. Então, eu acho que se tu juntar Lé com Cré ali, entendi. tu só não enxerga se não quiser, né? É. Mas, ele só queria... Ele maltratava muito a Elise. Vou te dar um exemplo. Quando ela engravidou, no início da gravidez, foi uma gravidez complicada. Aí o Marcos, com a compulsão sexual, queria transar todo dia com a Elise, né? Mais de uma vez ao dia, inclusive. Aí chegou um momento que ela tava, não, amorzinho, eu tô com cólica amanhã, hoje não. Aí ele falava, como assim hoje não? Tipo, e quando tu tava na zona? Como não tinha essa coisa de hoje não? Essa coisa de... Eu chegava, abria a carteira e tu abria as pernas, e agora? Aí ela dizia, não sou mais prostituta, agora eu sou só mulher. Ela disse, quem disse que tu não é? Então Caramba. era isso no início do casamento. A mulher estava ali grávida. No início não, ali pela metade. Ou seja, Ele não deixou de tratar ela como prostituta, e não... mesmo sendo esposa. sim, ele dizia para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim. Caramba. Tá vendo agora por que eu voltei Sim, sim. ao Vino de Saque? Porque Ele se disse, você vê só a esquece, fotografia sim, se você... do do crime, crime, sim, é uma coisa muito pequena dentro da sim, história inteira, né, cara? sim. Não é passar pano, Não, não é falando que aquilo é certo, mas você não consegue entender se você sim. não volta realmente. Você precisa, é o que o livro mostra, inclusive eu te digo sem menor problema, porque assim, o livro da Suzane foi o primeiro livro. Então, eu, eu, eu exagerei na pesquisa, passei muito tempo pesquisando, na hora que fui escrever eu vi que eu tinha muito material. O da Elise, eu já me aprofundei um pouco mais nessa questão de explicar as motivações, a jornada do criminoso até ele cometer o crime. Entendi. Porque aí não é você justificar, porque eu acho que o que as duas fizeram não tem justificativa. Não tem justificativa. Elas são. Não foi legítima defesa, não Não, foi. não. Elas confessaram o crime. Elas colaboraram com a justiça, com as investigações da polícia. Então fica muito claro o que cada uma fez. Mas a gente precisa entender o que leva uma pessoa a fazer isso. É. O que se passa na cabeça de uma menina que fica sentada no sofá ouvindo o namorado e o cunhado matando os pais à paulada no quarto de cima. Você precisa saber que transtorno essa pessoa tem. Essa menina, ela convivia na alta sociedade de São Paulo, estudou na melhor faculdade de Direito de São Paulo. A Elise Matsunaga frequentava os melhores restaurantes de São É. Paulo. Essas pessoas, elas estão circulando, elas não são Então, extraterrestres. mas a Elise, ela não tinha possibilidade de sair porque ela não tinha parte da herança, casando, ela já não tinha um direito Ela adquirido. casou na comunhão parcial de bens, que ela Então, só teria direito a metade do que ela do patrimônio que ela construiu durante o casamento. Mas ela não saiu com uma mão na frente e outra atrás, não. então, Ela saiu com... Eles tinham uma adega de vinho
avaliada em 3 milhões de reais, Caramba. metade da adega ficou com ela. Então, mas tentando entender, se ela não matasse ele, simplesmente saísse, era uma situação diferente. Ela conseguiria sair com dinheiro e com uma vida. Porque ela não planejou o crime.